Olá, estamos aqui para mais uma edição do nosso programa Coreirópolis 140 anos, recuperando fatos importantes da história da cidade. Hoje a nossa proposta antes de tudo, a gente agradece o apoio das Lojas Barbosa, vestindo sua família por gerações, tradição que acompanha a história de Coreirópolis. Loja Barbosa, Rua Santos Dumont, 319, Centro. E também a Loja Barbosa Kids, da mesma organização, tradição que acompanha a história de nossa cidade. Então, como eu já tinha comentado, a gente vai falar agora sobre... Primeiro a gente tinha pensado, como disse, os 140 anos de Coreirópolis, praticamente o que a gente descobriu sobre a cidade, todo esse período, desde a fundação, que a gente descobriu há 10 anos atrás, e tudo que aconteceu nesse período, que deu para entender praticamente tudo que foi de evolução, desde a estação ferroviária que foi colocada até a povoação que foi criada pelo Manuel Barbosa Guimarães e tudo que aconteceu. Hoje a gente tem que recuar falando justamente da estação. Pode descer mais um pouco porque ele vai estar bem... Vê se você encontra tem um trenzinho. Aí, ó, tem um trenzinho mostrando. Então, o que eu quero chamar a atenção hoje? Antes de existir Cordeiro, a povoação de Cordeiro, a Capela de Santo Antônio do Cordeiro, existiu a estação de Cordeiro. Essa estação de Cordeiro ela foi colocada num ponto entre Limeira e Rio Claro para atender os fazendeiros da região. Quer dizer, na verdade se percebeu que ela atendia o núcleo de Cascalho, a fazenda do Cascalho, ali a Sesmaria da Água Branca, que chegava bem próximo da estação, e então os fazendeiros se cotizaram. A Companhia Paulista foi feita porque os fazendeiros queriam diminuir os custos de envio do café até o Porto de Santos. Então, antigamente era embarcado em carroças, em lombo de burro, e demorava sei lá quanto tempo para chegar até Santos. Então perceberam que existia essa tecnologia nova, que ficava muito rápido para mandar, e todo mundo que tinha um dinheiro suficiente se cotizou e criou a Companhia Paulista de Estradas de Ferro. E a gente está mostrando aqui nesse primeiro arquivo o anúncio da Companhia Paulista da abertura da estação de Cordeiro e da extensão da ferrovia de Limeira a Rio Claro. Porque em 30 de junho de 1876 a companhia terminou de instalar os trilhos até a estação de Limeira e comunicou em outro momento que todo mundo podia ir de trem e ir e voltar até Limeira. Nesse caso, ele está comunicando no dia 10 de agosto de 1876 que a diretoria da Companhia Paulista fazia público que no dia 11 do corrente correrão trens da estrada do prolongamento até a cidade de Rio Claro. Então, está aqui. Nesse momento, dia 11 de agosto de 1876, foi aberto os trilhos da ferrovia Companhia Paulista até Rio Claro. E nesse meio caminho, entre Limeira e Rio Claro, existiu uma estação. Então, na verdade, a estação ela só foi colocada definitivamente porque ela ia servir de ramal para Araras. Então, quem frequentou essa época sabe que à direita de quem estava lá, você vai ver na ilustração que a gente vai colocar depois, os trilhos iam para Araras e chegavam até um ponto do interior onde a linha acabava, o famoso fim da linha. Então, esse aqui é o registro do anúncio feito pela Companhia Paulista de Estradas de Ferro, com uma ilustração muito interessante, acho que era a forma que eles encontravam no momento para ter um destaque, para a pessoa ler o anúncio, acho muito interessante, do trem a vapor que funcionava nesse período. Então ela foi publicada no dia 10, ela foi emitida no dia 10 de agosto, essa edição é do dia 11 de agosto de 1876, no dia em que a ferrovia ia começar a funcionar, a empresa publicou no Jornal de São Paulo dizendo, olha, pode vir que está funcionando. Vamos lá. Aí tem outra que precisava encontrar, que é o anúncio posterior da ferrovia. Então, deixa eu só ver aqui enquanto... Então, bom, eu não estou encontrando, na verdade, qual é o trecho que fala, mas esse é o jornal do dia seguinte à abertura da estação de Limeira de Rio Claro, mas, na verdade, acho que eu não consegui pegar, mas o que é o ponto? Eu selecionei o de 2000 o de 1976, que foi no sábado.
Sobe um pouco, vamos ver se tem alguma coisa que eu não consigo encontrar qual foi a parte que eu achei aqui. Mas se não... Não, então, deixa quieto. Então, na verdade, acho que faltou selecionar uma parte específica. Então, o que acontece? É só para lembrar que ela foi inaugurada dia 11 de agosto, na sexta-feira, e no dia 12, sábado, já estava comunicando que todo mundo podia pegar o trem desde Jundiaí, Campinas, até Limeira, Rio Claro, que Rio Claro era a ponta de linha. Quer dizer, naquele tempo você poderia, que nem vamos dizer, a Bandeirantes chega até Cordeiro, então naquela época a ferrovia chegava até Rio Claro, isso nesse período de 11 de agosto de 1876. Não pode dispensar isso aí que, infelizmente, eu não consegui identificar qual que é o ponto desse aí. Então, eu coloquei essa ilustração para que as pessoas entendam que essa era a estação que foi construída nesse lugar, nesse momento. Essa fotografia é do livro História da Aviação Pública do Estado de São Paulo, de 1905. Então, eu coloquei ela porque, graças a Deus, alguém resolveu tirar uma foto da estação que existia naquela época, estação de Cordeiro, antes da reforma. Então, essa é a estação que foi construída depois de 1877, 78, porque tinha o ramal de Araras. Então, se você vê na direita da foto, era a linha ferroviária que ia para São Paulo, e à esquerda era a linha que ia para Araras. Então, esse é o importante dessa foto, é uma rara foto antiga, ainda bem que a pessoa conservou essa foto e passou para o Correio Virtual, que está hospedando essa foto digitalizada, que a gente agradece o excelente trabalho do site Correio Virtual, que está completando logo 25 anos de atividade e que tem preservado essas fotos e facilitando para a gente colocar. Então, essa é a foto da primeira estação ferroviária de Cordeiro, construída em 1876, que ela é importante porque era uma das poucas que tem segundo pavimento e a gare é em curva. Então, é um negócio totalmente inusitado, que poucos locais têm. Infelizmente, que ela esteja na situação que está agora, mas ela tem importância para o estado de São Paulo e talvez para o Brasil, por ter a plataforma em curva. Então, quem chegava lá, o trem tem que fazer uma curva aí para poder continuar a viagem ali, e sem dois pavimentos. Acho que é poucas que tem de estação de dois pavimentos no estado de São Paulo e no Brasil. Vamos lá para a próxima. Então, aí a gente destacou justamente isso. Essa é uma foto de 1918. Foto mesmo porque ela está retirada do livro, do álbum da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, que foi feito em 1918. Veja aí, pelo que dá a entender, em 1918 foi feito um puxadinho. Esse puxadinho está à sua direita aí. Se comparar com o prédio que estava naquela primeira foto e com o que tem aqui, percebe-se que foi feito um puxadinho por alguma necessidade do serviço. Então essa foto representa a estação de Cordeiro em 1918, quando foi feita a única reforma dos últimos 150 anos. Então, pesquisando em todo esse período, a gente encontrou a construção da estação, que é aquela primeira que a gente viu agora, e a reforma de 1918. Essa reforma foi comprovada pelo relatório da Companhia Paulista, dizendo que tinha feito essa ampliação e que tinha construído casas para operários. Vamos ver se nas outras fotos a gente vai mostrar as casas que foram feitas para atender os funcionários que estavam no local. Então essa se destaca pela foto que representa a estação de 1918. Esse lado aqui é o lado da antiga linha que ia para Araras. Então é outro momento interessante que foi registrado e é importante para esse período. Vamos lá. Então aqui é outra foto que eu destaquei, quem passa pela cidade sabe que esse viaduto, eu fiz um texto, tem publicações que explicam claramente o que aconteceu. A construção desse viaduto foi devido a que um carroceiro passou. Essa rua era acesso para a chamada Zona Norte da cidade, onde naquela época só tinha chácaras, sítios. Então, uma carroça que tinha uma senhora e o carroceiro, por algum motivo, foi atropelada pelo trem que passava nesse local. E a senhora perdeu as pernas e outro trem. Então, na verdade, foi motivado. Então, teve uma preocupação da Prefeitura de Limeira
em acionar a Companhia Paulista para que ela evitasse que esse problema se repetisse. Então, segundo informações de pessoas conhecidas, falaram que, na verdade, toda essa mobilização foi feita porque os atingidos eram empregados da família Levi. Então, você vê, acho que eu já devo ter colocado no nosso outro programa aí, as leis de Limeira feitas para poder viabilizar essa ponte. Então, essa é uma excelente foto de 1918, porque está no livro História da Aviação Pública do Estado de São Paulo, mostrando o viaduto. Quando quem entrar pela cidade de Coreirópolis e se dirigir à Zona Norte ali, em direção a Araras, Santa Gertrudes, então ele vai passar o viaduto do lado direito de quem sobe. É esse viaduto que depois foi modificado com muito tempo, depois foi feito passagem para pedestres e tal. Então veja bem que ele está representado justamente do fato que aconteceu alguns anos antes, quer dizer, a carroça que passava por baixo da linha, que foi colhida pelo trem, então agora pelo viaduto eles estão demonstrando, olha, eu fiz o viaduto e agora as carroças passam por cima dele e não há nenhum problema. Então, quem passar por lá vai verificar justamente como está esse viaduto, que foi ampliado depois aí posteriormente e depois construído o outro viaduto há 20 anos atrás. Então, quem procurar aí na internet vai encontrar meu texto explicando todo o esforço feito pela Companhia Paulista para construir esse viaduto e depois o da Prefeitura de Coreirópolis para construir o segundo viaduto. Então, um excelente registro aí do álbum da Companhia Paulista de 1918. Vamos lá. Então, mas veja que interessante. Então, aí, esse é o álbum da Companhia Paulista. Eu destaquei essa foto porque é o que eles queriam mostrar naquele momento, o que era a Estação de Cordeiro. Então, essa primeira foto da esquerda, depois vai ter a foto desse local destruído. Esse local era a gare da estação, tinha esse botequim de madeira. Eu cheguei a ver ele, mas não imaginava que depois ele ia ser destruído com o abandono da ferrovia. Então, é o botequim de madeira e apagou, hein? Não, mas está apagado. Não, a TV apagou. Sim, mas então, volta aí que passou no outro. Então, como eu falei, esse registro é bem interessante do viaduto, porque você vê lá no fundo a estação de 2 pavimentos, toda a estrutura que foi feita para que o viaduto fosse sólido. Imagina, a proposta daquela época era passar as carroças. Então não tinha, acho que nem sei se tinha carro, caminhão, tal. Então era um negócio extremamente forte para uma coisa que está até hoje passando caminhões grandes de tonelagem. Então é simplesmente fantástico. Vamos para frente aí. Então, quer dizer, o importante é que tem esse registro de 1918, quer dizer, graças a Deus foi feito esse álbum da Companhia Paulista, que aos 50 anos da companhia eles resolveram fazer uma homenagem a todos que trabalhavam em todas as estruturas que existiam no momento. Graças a Deus, esse álbum foi feito, esse álbum foi conservado, e a origem desse álbum, na verdade, a versão digital desse álbum está no site da Câmara Municipal de Araraquara. Então, você, ao pesquisar pela internet, você encontra o site da Câmara Municipal de Araraquara que colocou esse álbum na versão executável. Então, você não tem como baixar o arquivo para ver num PDF, por exemplo. Ele criou como se fosse um programa. Então, você entra no site da Câmara de Araraquara, você pega, baixa esse arquivo, aí você clica nele como se fosse um programa de computador mesmo e vai abrindo as páginas. Então, como essas páginas podem ser vistas de 1 ou 2 vezes e aí você tem essa fantástica foto do viaduto demonstrando o investimento que a ferrovia fez para poder resolver esse problema do atropelamento da
da senhora e do carroceiro, que inclusive deu destaque na imprensa de São Paulo, que eu já mostrei em outro local, acho que na questão anterior aí, ficou, digamos, queimou o filme, como dizem, tanto da companhia como de todo mundo. Então, a Prefeitura de Limeira, naquela época, também entrou com um valor para poder viabilizar. Então, aqui essa foto eu coloquei porque, veja, segundo informações, essa foto é da década de 70. Ela é importante por dois fatos. Veja no fundo as casas dos ferroviários que foram feitas ali, que continuam atualmente na Avenida Vereador Vilso de Oro, em Cordeirópolis. Continuam do mesmo jeito, todas elas foram transmitidas pelo governo federal, através da prefeitura, aos seus proprietários, então estão todas habitadas e foram construídas, como a gente mostrou, de 1918. E aqui, essa foto, eu não sei quem postou ela, mas ela representa as máquinas que circulavam pelo ramal de Araras e, com certeza, vem desde esse período em que ainda se faziam a alimentação a lenha. Então, o que é outro ponto que a gente não vai falar especificamente sobre isso, mas para poder substituir o carvão, que estava muito caro com o período da guerra e estava dando muito prejuízo para a companhia, que não tinha tecnologia suficiente, na década de 20, então eles criaram os hortos florestais, os hortos, né, como tem em Limeira, tem em Rio Claro, tem em Cordeiro, tem em diversos locais. Os eucaliptos que eram plantados, eles serviam para alimentar esse tipo de máquina e também para fazer os dormentes dos trilhos. Então, essa foto, ainda bem que foi preservada pelo site Cordeiro Virtual. Não sei quem é o responsável, não sei quem é o acervo, mas ela representa justamente as residências para os ferroviários que foram construídas em 1918, que eu chamei a atenção agora há pouco, e o tipo de máquina que circulava no ramal de Araras, que não era eletrificado e que representa também o patrimônio dessa companhia nesse período. Vamos lá. Então, como eu falei, aqui é o que eu tinha destacado. Esse é o álbum da Companhia Paulista de 1918. Lá em cima, a Estação de Limeira, que basicamente deve estar a mesma coisa. Depois, ali do lado, ele identifica como a plataforma da estação. Então, é bem interessante que ela está praticamente na mesma época. Aqui à esquerda, como eu falei, é o botequim e o jardim que tinha no meio. Nunca mais imagino que isso tenha sido feito posteriormente, deve ter sido totalmente alterado. Seria muito interessante que em algum momento se conseguisse retornar a essa época. Como eu falei, do meio o viaduto que foi construído e na parte de baixo o destaque do botequim, quer dizer, um negócio muito bem construído, feito todo de madeira trabalhada, com uma base de cimento e ladrilhos que foi incendiada há muitos anos e do qual não sobrou nada, e seria muito interessante que em algum momento, por um milagre, ele fosse totalmente refeito e colocado no local. Vamos lá. Aí, como eu falei, eu destaquei essa foto porque é um dos momentos em que a ferrovia já estava se complicando. Esse local, à esquerda aqui, era um barracão que servia de manutenção, ou que fazia um conserto, alguma coisa nas locomotivas. Ele funcionou praticamente, acho que até a década de 90, ainda tinha uma empresa, chegou uma empresa de São Paulo vir aí para trabalhar nesse barracão. E o que eu destaquei também que é a eletrificação. Todo mundo que lembra da época sabe que os trens corriam com energia elétrica, e essa eletrificação foi feita há praticamente 100 anos. Se ainda estiverem os postes por aí, vocês vão encontrar datas de 1922, 23, 24, acho que até 25 ou 1926. Então, é uma foto para representar como ficou a ferrovia em algum momento, como ela fazia o caminho praticamente para Araras e para representar essa estrutura de cima que era a eletrificação que funcionava os trens. Vamos lá. Então aqui também foi colocado no Cordeiro Virtual uma foto de origem desconhecida, mas que representa como era a possibilidade que os jovens, que as crianças tinham de ganhar dinheiro na plataforma da estação de Cordeiro, que era vendendo com essa caixinha, não sei como é que chamava isso. Então, a hora que o trem estava esperando para sair, então, o cara já chegava e vendia. Quer dizer, era um local em que a oportunidade de trabalho era muito pouca, as crianças precisavam trabalhar desde cedo porque as famílias não tinham condições de
se sustentar. Então, é uma representação do que todo mundo via, quer dizer, todas as pessoas entrando ali nessa plataforma que naquele momento ainda estava perfeita, agora não sobrou nem memória, então é uma representação. Veja ali o símbolo da Companhia Paulista, quer dizer, se fosse colorizado, esse trem estava de cor azul escuro. Então é uma foto fantástica, demonstrando como era o esquema aí das pessoas ganhar dinheiro nesse período com o movimento que tinha nos trens da companhia. Vamos lá. Aqui, como eu falei, veja só, aqui essa foto foi tirada no momento que a estação já tinha sido abandonada. Na sua esquerda aí já tem pichação. Esse mesmo local que você viu anteriormente, a gare da estação ainda estava com a cobertura quase perfeita. E pelo que parece, essa foto foi feita, quem está ali na foto é um ex-ferroviário. Imagino que na época alguém devia ter feito a foto para demonstrar, olha, o cara mostrando, olha o que ficou a partir do abandono realizado pelo governo do estado em 1995. Inclusive lá a estrutura do lado aí me parece que já tinha sido afetada. A cabine de comando, cabine não sei do que tinha sido incendiada e perdido a parte de cima. Então é um retrato do que ficou a partir do abandono do governo do estado em 95. Vamos lá. Então, mais uma vez falando, veja como era nos bons tempos toda o local onde você ficava com a cobertura para proteger da chuva, do sol e tal. Toda a arquitetura do ferro que foi destaque numa literatura específica, mas ela está completamente destruída e mesmo com o projeto que está tendo aí, não há perspectiva de que ela retorne à sua estrutura normal, mas é só representando o movimento que tinha, as pessoas, os trens que passavam. Quem viveu essa época devia ser fantástico, porque era onde o movimento tinha, era bem um pouco distante da cidade, você tinha que descer uma escada, você tinha que na parte inferior, bem abaixo da altitude da cidade, mas você conseguia ter acesso a esse transporte para o interior e para São Paulo, que era o mais eficiente e o mais adequado. Vamos lá. Essa é uma foto representando, a partir do momento do abandono pelo governo do estado, destacaram uma queima de mato que aconteceu, porque não tinha mais manutenção. Esse prédio do lado esquerdo é um armazém que tinha na época aí, que agora está completamente destruído, sem perspectiva de restauração. Ali no fundo da estação, que como você vê, ela está a gare ainda mais ou menos ativa, e a parte de cima, que é 2 pisos, né, 2 pavimentos, térreo e primeiro, essa é uma das diferenças da estação que tem de Cordeiro. Vamos lá. Então, uma da foto colorida aí, bem mais recente, ali, aquele local que a gente viu ali, à esquerda, a cabine de comando completamente destruída. Esse trecho à direita tinha casas para funcionários e ele ia em direção a Araras, quer dizer, todos esses trilhos foram removidos. Além de não ter mais os trilhos para Araras, ainda tem áreas desses locais que estão ocupadas, então seria completamente impossível você recuperar essa parte, porque tem diversos obstáculos e todos os bloqueios necessários. Então esse é um momento na década de 90, um pouco mais, em que a situação já estava começando a complicar e ele foi registrado em algum momento, e naquele tempo se vê ali os vagões de combustível que fazem o trajeto, continuam fazendo, mas é um momento que a situação já estava ficando complicada. Vamos lá. Só para entender como é que estava ainda há algum tempo atrás. Você vê ali a estação lá no fundo bastante deteriorada, porque já estava abandonada há alguns anos. Aqui à direita ainda tinha um pouco da plataforma que ia para Araras, que você pegava o trem para ir para Araras e que ainda estava mais ou menos. Já à esquerda, toda aquela estrutura metálica que a gente viu nas outras fotos completamente destruída, completamente inviabilizada, e é retrato do abandono que apareceu a partir da década de 90 com a má administração do governo do estado, depois encaminhada também para a má administração do governo federal, transformou aquilo que vocês viram naquele tempo fantástico, impressionante, nisso que vocês estão vendo nessas fotos e que só continua piorando nos próximos anos. Vamos lá. Então, esse é um exemplo de como estava a estação praticamente logo após o seu abandono pelo governo do estado. Ela já estava pichada, ela já estava bem deteriorada, ainda existia toda a cobertura que tinha para as pessoas
esperarem aí, no meio era onde você pegava a passagem. Eu cheguei, na verdade, e poucas vezes de trem, era nesse local que tinha ainda você pegava, aí diz que era sala de chefe da estação, outras estruturas que tinham relacionadas ao andamento da ferrovia. Então, nesse momento, essa parte ainda estava interessante, ainda estava quase preservada, mas aí, devido ao abandono realizado pelas administrações federal e estadual, a situação piorou até chegar no ponto que a gente conhece. Vamos lá. Aqui mais uma foto mostrando justamente isso. Ali a cabine de comando, coisa parecida, à direita as linhas que iam para Araras e à esquerda as linhas que iam para o interior e para a capital. Então essa é a estrutura que deve estar praticamente ainda desse jeito, ainda se não estiver completamente destruída, mas é a estrutura, como eu falei, é uma plataforma em curva, ela é difícil de encontrar essa situação e uma estação de 2 pavimentos. Então ela é importante e relevante na parte de arquitetura sobre isso. Vamos lá. Então, aqui a gente tem um pouquinho de esperança, que é justamente a reforma que está sendo proposta. Eu estou destacando aqui o projeto feito pela Felipe Penedo Arquitetura, justamente para tentar dar à Estação de Cordeiro um pouco do que ela teve. Então, veja que aqui do lado esquerdo a proposta é recuperar ali a cobertura da Gare, como você viu que foi totalmente depredada, destruída. A estação proposta aí praticamente com retelhamento, pintura. Então é uma coisa que imagino que nesse momento a parte da estação em si parece que está bem adiantada. A gente só não sabe como é que vai estar a questão da implantação dessas coberturas, essas 2 coberturas que está tendo aí. Uma excelente proposta, esperamos que seja executada totalmente em pouco tempo, mas quem ainda passar por lá vai ver que a estação já melhorou bastante do que estava. Então a gente está destacando aí que todo esse problema encontrado que a gente viu aí, ele está começando a tentar se resolver. Olha, como eu falei, olha, esse projeto é da estação, como eu te falei, ela foi feita em 1918 um puxadinho, e esse puxadinho foi mantido. Então, nesse momento, quem passar por lá vai ver que a obra, nesse ponto do prédio, está bastante próxima da execução, só precisa saber em que momento a cobertura da Gare ela vai ser feita. Mas é muito interessante, um ótimo projeto feito pelo arquiteto e que esperamos que no futuro seja ampliado para que as pessoas possam realmente voltar no local que acompanhou gerações de corderopolenses e que levavam memórias e traziam memórias importantes para a cidade. Então, um excelente projeto, espero que continue sendo executado. Tem mais alguma? Então é isso. Nesse tempo a gente destacou justamente os 150 anos da Estação de Cordeiro, basicamente uma estação que resistiu durante muito tempo, que infelizmente acabou sendo destruída pela falta de ação da administração federal e estadual nos últimos 30 anos, desperdiçando um patrimônio valioso e que a gente espera que em breve esteja restaurado da forma melhor possível para que as pessoas voltem a frequentar um local que faz parte total da história de Cordeiro. Então é isso, a gente agradece o apoio. Esse aqui é o programa em que a gente encerra essa primeira parte do apoio cultural e na próxima oportunidade a gente vai fazer mais um grupo de programas com uma nova proposta. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.